Dando prosseguimento à nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre o conceito de calor, tá? Conceito esse que é bem diferente daquilo que a gente tá acostumado, tá? Então a gente costuma pensar em calor. A nossa ideia de calor é pensar em uma temperatura alta, ou pensar que está quente, entre aspas aqui. Então, a ideia de calor no nosso dia a dia, ela está associado a quentura, a temperaturas altas, já quando está fazendo muito sol forte. Então, essa costuma ser a nossa ideia de calor, tá? Então, indo para a física, tá, pessoal? Esses conceitos aí são bem diferentes, tá? Vão ser muito diferentes, embora tenha uma ligeira correlação muito forçada aí, tá? Então, esses conceitos em física não vão caber. A gente vai definir calor aqui em física como sendo a transferência de energia. Opa, deixa eu voltar aqui, tá? A gente vai definir calor como sendo a transferência de energia entre os corpos aí. Opa, coloquei copos aqui, perdão, é corpos. Aqui tá. A palavra aqui correta é corpos. Não vou corrigir não. Deixa aqui, depois eu corrijo em um outro mês. Aqui se encontram em diferentes temperaturas, tá? Atenção. O calor é uma energia, tenha em mente isso, vai ser uma forma de energia que vai ser transferida entre objetos que estão em temperaturas diferentes, entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes aí. Também alguns autores de livro também gostam de colocar, dizer que o calor é a energia térmica em trânsito, que vai dar no mesmo, tá? Trânsito, tá? Essa palavra trânsito aqui significa movimento, tá? Essa palavra trânsito significa, coloca bem aqui, movimento, deslocamento, tá? Então, o calor vai ser uma energia que vai se movimentar, é algo que vai ser transferido entre os objetos aí, devido a temperaturas diferentes. Então, a gente só vai ter transferência de calor se as temperaturas dos objetos forem diferentes, tá? Então, aqui, suponha que a gente tenha uma fogueira, tá? Alguém nas imediações dessa. A gente vai dizer que essa fogueira ela vai estar irradiando calor, tá? Essa fogueira vai estar irradiando calor ao seu redor aí. Tá? Então, a ideia aí, tá, pessoal, é que o calor vai ser algo que vai se transferir. Como ela está uma temperatura mais alta e o ambiente está uma temperatura mais baixa, então a gente vai ter um fluxo de calor aí, tá? De maneira geral aí, isso também pode ser driblado, o calor ele vai ter um sentido de deslocamento. Ele vai se movimentar, vai ser transferido no sentido do corpo de maior temperatura para o objeto que está na menor temperatura. Tá? Então ele vai ter esse deslocamento aí. Tá? E quando um objeto ele perde calor, a temperatura dele vai começar a diminuir. Caso contrário, se ele ganhar calor, a temperatura dele vai querer aumentar, tá? Então, o calor ele vai se movimentar do que está mais quente para o mais frio. Se o objeto perde calor, e tomem um cuidado, tá, pessoal?
a gente não fala que o objeto está perdendo temperatura, ele está perdendo calor, e essa perda de calor faz a temperatura diminuir. Se o objeto está esquentando, ele não está ganhando temperatura, pessoal, ele está ganhando calor. E o ganho de calor pode fazer a temperatura aumentar. Então, perder calor faz a temperatura ter uma tendência de queda e ganhar calor faz a temperatura ter uma tendência de alta. Isso não é necessariamente obrigatório quando os objetos o corpo está mudando de estado físico. Por exemplo, se a gente está fornecendo calor para um cubo de gelo, tá, pessoal? A temperatura do gelo, a gente colocou logo aí, quando ele está derretendo, a temperatura dele vai ser de 0 graus. Porém, se eu fornecer calor por meio de alguma fonte para essa peça de gelo, ele vai começar a derreter. Só que ele vai estar ganhando calor, mas a temperatura não vai passar de 0 grau. A temperatura, enquanto houver gelo aquela peça não vai passar de 0 grau. Ele só vai passar de 0 grau depois de todo o gelo derreter. A mesma coisa a água. Quando a água está fervendo, tá, pessoal? Se você colocar a água para ferver no fogo, tá? Coloca lá na panelinha lá. Aí, quando a água começa a borbulhar, aqui nesse momento que ela está borbulhando, tá? Enquanto tiver água aqui dentro, essa água não vai passar de 100 graus, ou seja, ele está ganhando calor, mas a temperatura não está aumentando, tá? Então, isso aqui são algumas exceções a essa regra que eu estou colocando. Mas, de maneira geral, se ele perde calor, a temperatura vai diminuir. Se ele ganhar calor, a temperatura vai aumentar. Por exemplo, quando a gente deixa... Se eu perguntasse assim... Marca texto, não, cadê? Se eu tenho uma xicrinha de café... Deixa eu ver se ela bem desenhadinha aqui. Tá? Eu tenho suponho que eu tenho uma xicrinha de café quentinho aí. Eu dou até vontade de tomar um café agora. Tá? Uma xicrinha aqui, bonitinha. Tá? Um pirizinho. Tá? Aqui tá. O café aqui tá quentinho aqui na nossa xícara, mas com o passar do tempo ele vai esfriar, tá? Então a pergunta que coloco aí, por que o café vai esfriar com o tempo, tá? Isso vai acontecer, pessoal, porque ele está perdendo calor. Como a temperatura dele é mais alta que o ambiente, tem um ambiente, por exemplo, sei lá, um ambiente a uns 30 graus Celsius, e um café, por exemplo, a uns 80 graus Celsius, então o café está uma temperatura mais alta do que o ambiente, então a tendência vai ser o café perder calor para o ambiente. Então ele vai estar perdendo aí calor. Então isso aí vai ser, ele vai estar perdendo calor para o ambiente. Tá? A gente pode ter várias situações aí, tá? Contrariamente, caso, sei lá, a gente tem aí uma panela, eu coloco de novo a situação aí da panela no fogo, tem suponho que a gente tem aqui um fogão, suponho que a gente tem aqui uma panela, quem está esquentando alguma coisa aqui, a água começa a uma temperatura mais baixa, por que a água aqui vai estar esquentando? Porque a temperatura vai estar aumentando? Porque a chama do fogão vai estar fornecendo calor, tá bom? Tome um cuidado, insisto, ele não está fornecendo temperatura, ele está fornecendo calor. O que faz a temperatura mudar é o ganho ou a perda de
calor, tá? Então, para um objeto aumentar de temperatura, ele vai ter que ganhar calor, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco nas sensações térmicas aí, tá? O que vai ser a sensação térmica, primeiramente, aí, tá? As sensações térmicas, elas são sensações fisiológicas que o nosso corpo interpreta como sendo quente ou frio. É a maneira como o nosso corpo tem para interpretar a ideia de quente e frio. Um detalhe que essas noções de quente ou frio não são absolutas, tá? E o nosso corpo ele vai tomar certas referências aí que nem sempre vão funcionar, tá? Mas entendam isso, tá? A sensação térmica é aquilo que o nosso corpo interpreta como sendo quente ou frio. Estou colocando aqui entre aspas aí para vocês. Então, vamos começar com a sensação térmica de quente, tá? O que é que vai ser a sensação térmica de quente? Ela vai ocorrer quando o nosso corpo ganhar calor do ambiente, tá bom? Em que condições a gente ganha calor? Em que condições o objeto ganha calor? Ele vai ganhar calor, tá? Quando ele estiver a uma temperatura menor que a temperatura do ambiente. Tá? Vamos colocar em termos bem simples aqui. Suponha que a gente tenha uma pessoinha aqui. Suponha que a gente tem uma pessoinha aqui. Tá? Vou colocar aqui. Menino velho remelento, menino gosta de papagaio. E parece que tem mania de ficar o tempo todo no sol aí. Isso aqui é suficiente para mim. Tá. No caso aqui, tá, pessoal? Suponha aí que a gente mais nada comentei agora há pouco que a temperatura do nosso, aliás, no outro vídeo, né? A temperatura do corpo humano ela fica em torno de 36,5. Opa, eu voltei demais aqui. Tá? Em torno de 36,5 graus Celsius. Vou deixar 36 aqui. E o ambiente, vamos supor que esteja num ambiente aí em torno aí de 38 graus Celsius. Isso aqui é quente pra caramba, tá, pessoal? Um ambiente nessa sensação térmica aí. Atenção, suponha nessas condições o ambiente a essa temperatura, a gente vai perceber o seguinte, que o ambiente está a uma temperatura mais alta do que a pessoa, tá? Então, se ele está a uma temperatura mais alta do que a pessoa ela vai receber calor. O calor flui de onde a temperatura é mais alta para onde a temperatura é mais baixa. Então, o calor vai do ambiente para a pessoa. Então, a gente vai ter aí esse ganho de calor, a pessoa ganhando calor, ela vai ter a sensação térmica de quente. Então, o corpo dela vai interpretar isso como sendo quente. Tá? Então, em qualquer situação que você percebe a sensação térmica de quente, tenha em mente, o seu corpo está ganhando calor.
o corpo ganha calor. E a palavra-chave aqui vai ser calor. Tá? Contrariamente, a sensação térmica de frio, tá? Agora a sensação térmica de frio, ela vai acontecer quando o nosso corpo perder calor para o ambiente. Atenção, o que vai ser o frio? O frio é quando o nosso corpo está perdendo calor. Em que condições a gente vai ter essa perda de calor? Tá? Essa perda de calor vai acontecer, por exemplo, vou colocar algo bem exagerado aqui. Suponha a gente tem aqui uma pessoa num ambiente bem frio. Tá? Suponha aí que eu tenha uma pessoa aqui num ambiente que esteja em uma temperatura mais baixa, vamos deixar bem exagerado aqui. Suponha aí que ele esteja num ambiente que esteja nevando, um ambiente algo em torno de menos 2 graus Celsius, e o corpo da pessoa ele tenta ficar em torno de 36 graus Celsius. Atenção nesse caso, observem aí, deixa eu só apagar esse risco aqui. A gente vai observar que essa pessoa ela vai estar uma temperatura mais alta que o ambiente. Eu estou exagerando, tá? Aqui nessa diferença. E essa pessoa ela vai perder calor para o ambiente. Atenção, como a temperatura era mais alta que a do ambiente, ela vai estar perdendo calor. É isso que é nessa sensação de frio. Frio significa perder calor, tá? E guarde isso, que esse tipo de colocação é muito comum no Enem. Já caiu, acredito que umas 5 edições do Enem, eles têm insistido nesse tema de frio e calor, o que é o frio, tá? Então, tenha em mente isso. Frio é o nosso corpo perdendo calor. Por exemplo, uma situação que é bem legal aí, que é bem interessante, é a gente pensar quando a gente está com febre. Recentemente, agora eu tive uma febre bem alta, até já estou finalizando esse vídeo. Eu estava com a febre em torno de 39, 39,5. Eu estava com uma sensação de frio muito grande. Mas por que uma pessoa com febre alta sente muito frio? Porque, no caso, a temperatura dela pode passar da temperatura do ambiente aí, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu estava com algo em torno de 39,2 graus Celsius aí, e o ambiente devia estar na faixa dos 35 graus. Aí, então, como meu corpo estava uma temperatura mais alta que o ambiente, a tendência do meu corpo é perder calor. E é exatamente isso que é o frio, é o nosso corpo perdendo calor, tá? Então, eu vou finalizar por aqui para o vídeo não ficar muito longo.